Seja ao nosso poderoso Deus, único, digno de toda honra e de toda glória. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 22, que diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Irmãos, a palavra do Senhor está falando do poder da fé. No mundo inteiro hoje fala-se em fé. Muitos associam a fé ligado à religiosidade, ligado que já é salvo porque ele tem a fé. A fé que ele tem de curar uma enfermidade, a fé de ter um emprego se não tem. Muito bem, isso também pode ser chamado de fé, porque a fé é trazer à existência as coisas que ainda não existem, mas você crê. Mas a fé que eu estou falando na palavra é a fé não somente de alcançar algo material aqui nessa terra, mas eu estou falando na fé em Deus. A gente nunca viu Deus, mas pela sua palavra a gente sabe que ele existe, ele sabe que por ele foi feito todas as coisas, inclusive eu e você e todo o planeta Terra foram obra das suas mãos. Então, Jesus foi procurar fruto naquela figueira e não encontrou, então amaldiçoou aquela figueira. E quando o mestre estava passando mais tarde, Pedro, ele lembrou, né? Pedro lembrou e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então Jesus disse o quê? Que se você tiver fé, aquilo que você profetizou vai ser feito. Mas a gente só pode profetizar com o conhecimento da palavra. Como falar de algo, como manusear, como usar a fé se nós não temos conhecimento na palavra? Então, o que a palavra do Senhor fala? Que tudo aquilo que a gente falar vai ser feito. Por quê? Por causa da fé. Se eu falar para esse problema em nome de Jesus, eu não aceito. Vá embora da minha casa toda opressão, perturbação, seja qualquer problema. Mas até para mim usar essa fé, até para mim declarar isso no mundo espiritual, eu preciso ter o conhecimento da palavra e saber o que passa na minha vida. Então, irmãos, a fé também é a fé que eu aguardo a minha salvação em silêncio, porque a nossa salvação também é guardada por fé, porque nós nunca fomos no céu, nem eu nem você, a não ser aquelas pessoas que Deus mostra alguma parte do mundo espiritual, mas incompleto ninguém sabe, mas nós aguardamos por fé. E a nossa fé que nós aguardamos é aquela também que vai, aleluia, nos levar para a eternidade com Deus. Então, seja qual for o problema que você está passando, se você não conhece a Deus, se você não conhece a palavra, nunca ouviu falar de Jesus, tenha fé que Ele te ouve e que Ele vê todas as coisas, Ele te contempla. Aleluias. E a palavra do Senhor fala que se o filho pedir pão ao pai, o pai não vai dar uma pedra. Porque se eu e você sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, Ele fará tudo e muito mais, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, amém? Então tenha fé diante desse problema, tenha fé porque há um Deus
que sabe de todas as coisas, e a palavra do Senhor fala que tudo contribui e coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Por isso que é bom, ao invés de ser criatura, passar a ser filho. Porque criatura é aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu e você reconhece e começa a obedecer essa palavra, a gente é passado e é chamado de filho. Amém?